Olá para todos nós. Hoje, nesse dia 2 de julho do ano de 2023, no 13º domingo do tempo comum, início da 12ª semana também do tempo comum, do ano A, lá no Evangelho de Mateus. Meus amados e amadas de Deus, hoje pode acontecer que o nosso coração se canse de lutar, porque em última análise, se busca a si mesmo num carreiríssimo sedento de reconhecimentos, aplausos, prêmios, promoções. Então a pessoa não baixa os braços, mas já não tem garra, carece de ressurreição. Todos nós carecemos disso, meus amados. E esta ressurreição, ela vem através da força do Espírito Santo de Deus. No entanto, nós vamos retomar o Evangelho de Mateus 28, capítulo 28, do versículo 5 ao 6, e lembrar das palavras: não tenhais medo, o crucificado ressuscitou. É nessa força de Jesus, é nessa força do Espírito Santo que nós clamemos agora a Deus em nosso auxílio. Socorrei-nos sem demora, e glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Lembrando que os salmos, eles são cânticos que nós devemos meditar. Vamos louvar ao nosso Deus com esse Salmo 33 ou 34, de acordo com a Bíblia Evangélico-Católica. O Senhor é a salvação dos justos, provastes que o Senhor é bom. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face, e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem, e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Respeitai o Senhor Deus, seus santos, todos, porque nada faltará aos que o temem. Os ricos empobrecem, passam fome, mas aos que buscam o Senhor não falta nada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós sabemos, meus amados, que o apóstolo Paulo afirma no seu lugar teológico de discípulo missionário, na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 15 e no versículo 3, vamos de 3 a 5, também vai até o 8. O que vos transmiti, em primeiro lugar, foi aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ao terceiro dia ele ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 12. Mais tarde, ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram.
depois apareceu a Tiago e depois apareceu aos apóstolos, todos juntos. Quer dizer, ainda vive naquela época, não é? Vamos estar certos que essa carta é daquela época que Paulo fala. Pois bem, depois apareceu a Tiago e depois apareceu aos apóstolos, todos juntos. Por último, apareceu também a mim como a um absortivo. É isto, em resumo, o que eu e eles temos pregado, e é isso que crestes. No dia 29, o calendário litúrgico traduzia a festa de São Pedro em São Paulo, postergada para este domingo no sentido de propor uma maior participação dos fiéis, que acontece no domingo, dia do Senhor. Para um cristão, o domingo, o primeiro dia da semana, é sempre um dia especial, um dia de festa, porque é o dia da ressurreição. Nós temos essa consciência plena desta situação aí colocada na palavra de Deus do domingo. Ele traz consigo a palavra, a promessa da ressurreição. Cantemos interiormente as maravilhas de Deus. E a igreja celebra esta solenidade de São Pedro e São Paulo, que a tradição reconhece como mártires na cidade de Roma. Neles se encontra o dinamismo fecundo da natureza da igreja em ser discípulo missionário. A igreja discípula missionária. Pois bem, se a igreja é discípulo missionária, enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. O segundo já refere-se ao apóstolo Paulo, que está na segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, versículo 6. Bem claro assim: caríssimos, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Podemos sentir uma urgência de anunciar o mistério de Jesus. Com a boa notícia, há uma humanidade, que espera. Podemos procurar estar no espírito do ressuscitado, viver e anunciar como discípulos o evangelho ao mundo. O evangelho de hoje é este trecho de Mateus, no capítulo 16, dos versículos 13 ao 19. Jesus em um ator de exaltação a Pedro, por confessar que ele é o Messias, ele afirma: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Para Pedro, Jesus é o Filho de Deus. Para Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E para nós, Jesus só pode ser conhecido neste processo profundo em deixar que ele nos conheça. Ao celebrarmos Pedro e Paulo, dois alicerces da igreja, deixemos que o Espírito Santo venha nos fazer essas interrogações. Amamos a igreja? Servimos e trabalhamos na igreja? Vivemos com alegria a nossa fé? Voltemos ao trecho do Evangelho e com serenidade e humildade deixemos que o bom Deus nos volte a falar intimamente ao coração. Com simplicidade e humildade, peçamos a Jesus que nos ajude a amar e a servir a igreja como fizeram Pedro e Paulo. Rezemos esta afirmação. Se nós amamos Jesus
que foi crucificado, foi morto em sufrágio das almas, nós temos que pedir ao Espírito Santo, que assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cristo, que edificou a sua igreja sobre o alicerce dos apóstolos, dos profetas, digamos com fé, favoreceis, Senhor, a todos nós. Meus amados e amadas, por hoje nós permaneceremos nestas afirmações, nessas reflexões do apóstolo Paulo e do Mateus, no livro de Mateus, e vamos pedir a Deus que tenhamos uma semana na presença do Espírito Santo e que todos os nossos sonhos e desejos e anseios por um mundo melhor, por um mundo mais justo, por pessoas mais amáveis, pessoas que estão realmente repensando em suas atitudes, todos nós peçamos a Deus agora. Faremos um breve momento de silêncio e até o próximo, com o poder de Deus.